Olá, amigos queridos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Aqui, pastor Rogério Belan, pastor desta igreja. Temos muita alegria também de ter conosco os amigos que estão assistindo, mesmo não sendo membros da Igreja Batista Freguesia, mas são amigos de outras religiões, de outros estados e até de outros países que ouvem as nossas pregações, os nossos estudos. E nós estamos nas quartas-feiras com oração e ação, estudo bíblico, às quintas-feiras com oração e ação dos jovens, às sextas-feiras com oração e ação Kids, com programações para as crianças, esses 3 dias sempre às 19h30. No domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical pelo Zoom, às 9 horas. Depois, às 10h30, o nosso culto matinal pelo YouTube e também às 19h30, o culto em família pelo YouTube. E é sempre uma alegria estar com vocês, tentar matar um pouco essa saudade que é tão grande, mesmo que à distância, nos vendo através das programações que são produzidas pela Igreja Batista da Freguesia. Quero lembrar a vocês algo importante. Nós estamos nos preparando para o retorno às atividades no templo. Não vamos interromper as atividades também virtuais. Certamente vamos continuar aproveitando esse veículo tão precioso de comunicação da Palavra de Deus. Mas já estamos adquirindo todos os materiais, os postes de álcool gel, termômetros digitais, tapetes sanitizadores, fazendo toda a logística na igreja, distribuição dos locais de assentos, seguindo a legislação, procurando estar perfeitamente dentro da lei, mas principalmente tendo o cuidado com aqueles que são mais vulneráveis. Nós vamos estar dando as orientações ao longo deste mês e vamos orar sobre isso. É muito importante que nós tenhamos a orientação de Deus sobre quando e sobre como retornar às atividades no templo. Orem, estejam em oração e vamos pedir a Deus para que façamos da forma correta, da forma com bom senso e com segurança. Ok? Lembro dos pedidos de oração também, das manifestações de gratidão desta semana. Essa semana fazem aniversário a Simone Duarte, secretária da nossa igreja, tão querida, tão prestativa, o André Lepletier, ele tem estado sempre prestigiando as nossas escolas dominicais. André tem pedido que oremos por situações de abertura de emprego para ele, oportunidades de emprego, e parece que alguma coisa está se desenhando, mas ele faz aniversário essa semana. Vamos lembrar do nosso querido Wagner Rezende, fazendo aniversário essa semana. Ana Maia faz aniversário essa semana também. Que Deus abençoe a Ana. Vamos estar lembrando de orar também pela saúde dos nossos irmãos. Vamos orar pela saúde da Rejane, pela saúde da Marilac, pela saúde da Marisete, pela saúde do Milton Bahia, pela saúde da Ruth, que é tia da Ana Bahia também. A Rose pede orações por uma menina, pela Emily, nós vamos estar orando por ela. Rogéria pede orações pela Roberta, uma amiga que está passando dificuldades. E Vera agradece pela sua afilhada que está também conseguindo um posto de trabalho. Muito bem, vamos orar por esses motivos e vamos estar lembrando de orar pelas famílias de nossa igreja, orar por aqueles que são mais vulneráveis, orar pelos nossos missionários que estão nos campos vivenciando toda essa dificuldade, ainda assim fiéis ali nos campos missionários. Vamos estar orando pelos profissionais de saúde, vamos estar orando pelos nossos governantes. Sempre devemos orar pelos nossos governantes. Não temos ideia de quanto importa que oremos pela sustentação divina aos bons governantes. Vamos estar sempre orando por isso. Vamos orar agora pedindo as bênçãos de Deus sobre o nosso estudo bíblico de hoje. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Deus de amor, muito obrigado pelo teu grande amor por nós. O Senhor é tão bom, Pai. Muito obrigado. Peço que o Senhor nos unja agora com teu Santo Espírito para trazer este estudo, que ele possa ser a expressão da tua vontade
para os ouvidos do teu povo, Pai. Senhor Deus, unge-nos com a presença do teu querido Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Nós estamos estudando o Evangelho de João. Abra a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 12. Nós hoje vamos estar lendo João 12, de 20 até 36. Lembre-se que o nosso último estudo foi aquele que estivemos vendo a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O último versículo dessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi a constatação por parte dos líderes religiosos daquele lugar, os fariseus, os escribas, aqueles todos, eles exclamaram o que está posto aqui no versículo 19 de João 12, diz assim: de sorte que os fariseus disseram entre si, vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Eles pensaram assim, puxa, nós estamos tramando tantas coisas contra Jesus, mas não está dando certo. Olha aí, o mundo indo atrás de Jesus. Quando eles disseram isso, o mundo indo atrás de Jesus, estava se referindo àquele grande número de pessoas que estava em Jerusalém para a festa da Páscoa, judeus oriundos de muitos países, de muitas terras que iam a Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. E ali se reuniam judeus como de várias terras, também de várias línguas, de várias culturas, porque eles haviam aprendido as línguas locais nos países para onde eles haviam se dirigido, mas agora estavam lá em Jerusalém. Então havia uma representatividade importante das várias regiões do mundo ali na figura dos judeus que vieram para a festa da Páscoa. Muito bem, então nós vamos agora ler João 12, de 20 até 36. E o texto diz o seguinte: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe se comunicaram com Jesus. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me segue, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas, precisamente com este propósito, vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou? Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem.
e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Muito bem, Jesus agora está ali na região de Jerusalém, e há um grande movimento, e aquelas pessoas que vieram de muitas terras para a Páscoa ali em Jerusalém têm grande curiosidade em conhecer Jesus, estão impactadas pelas palavras de Jesus. E logo no versículo 20, há a notícia de que alguns gregos, e quando aí estamos falando de gregos, estamos falando de pessoas não judias, pessoas que não conheciam as palavras do Velho Testamento, ou poderiam ser ainda alguns prosélitos, ou alguns que seguiam o judaísmo, mas que não eram de nascimento, de origem, de linhagem judaica. E eles, gregos, estavam querendo conhecer Jesus, estavam muito interessados. E aí eles procuram Filipe. E a gente pergunta, olha, por que procuraram Filipe? Por que não a Pedro ou a João? Mas acontece que Filipe, como diz o texto, era de Betsaida da Galileia. E Betsaida da Galileia era uma cidade em que havia muitos gregos, muitos gregos. Era uma característica daquela cidade, daquela região. Ou seja, Filipe provavelmente dominava bem o idioma, se comunicava bem com eles. E eles, então, procuraram a Filipe. E diz o seguinte, Jesus no versículo 23 vai dizer, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Um ponto interessante para pensar é o seguinte, esse texto que nós estamos lendo hoje seria parte da fala de Jesus ou parte da descrição do episódio por parte de João? Pode ser. As duas situações são possíveis. Há teólogos que consideram que essa é uma sequência ali de discurso, né? Mas há claramente a presença de João aqui também na escrita deste material. Mas agora é importante nós vermos o que está dizendo Jesus. Olha, respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Essa expressão Filho do Homem era muito usada por Jesus, com uma certa exclusividade. E aí o texto diz que em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus já começa ali a antecipar as primícias do resultado da sua morte na cruz, começa a antecipar essas primícias àqueles gregos que estão ali interessados no Evangelho. A figura da semente, né? Da semente que precisa morrer para que brote a planta. Vocês que já fizeram aquela experiência de botar um carocinho de feijão ou um carocinho de abóbora no algodão, veem que a semente tem que se romper, tem que se destroçar a semente para que o broto da planta possa surgir. Se a semente ficar completamente fechada, não teremos broto, não teremos planta, não teremos fruto. Então, Jesus está antecipando aqui a colheita que será feita pelo futuro, pelas pessoas do futuro, por todas aquelas pessoas que se valeram da morte de Cristo na cruz para obter salvação. Ok? Versículo 25 vai dizer, quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Essa expressão, quem ama a sua vida perde-a, ela aparece nos 4 evangelhos. É uma expressão que marca profundamente a própria essência do evangelho, quando Cristo abre mão de sua vida, Cristo morre na cruz para nos salvar e deixa claro que nós precisamos
ter muito mais amor a Cristo, muito mais amor à obra salvífica da vida eterna do que a nossa vida. Nós temos que estar prontos a entregar a nossa vida pelo Evangelho, né? E assim obteremos salvação eterna. O versículo 27 vai dizer: agora está angustiada a minha alma, o que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Jesus, então, está expressando a sua expectativa da grande dor. Não só da grande dor física, que é imensa, mas da dor da vergonha, da dor espiritual, de alguém que vai tomar sobre si as culpas de todos os homens de todos os tempos, carregar sobre si o pecado de todos. Jesus expressa isso, a expectativa dessa dor. E o texto vai dizer assim: mas precisamente com este propósito eu vim para esta hora. Jesus veio para isso. Jesus veio para morrer na cruz por nós. E aí ele diz: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Eu lembro de 2 episódios com base nesses 2 versículos. Um dos episódios foi o episódio de Jesus orando lá no jardim de Getsêmani, antecedendo o momento da sua prisão, e ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. A expectativa da dor, a expectativa daquele momento terrível que nós não temos a menor condição de compreender ou de aquilatar. A grande dor física, moral, a grande dor espiritual que Jesus experimentou. E aqui me lembro de um outro momento, que é o momento do batismo de Jesus também, quando uma voz do céu vem e diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. O Pai sempre acompanhando a missão do Filho. E aqui está novamente a voz de Deus: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. O versículo 29 vai nos dizer que a multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Lembra quando também houve uma manifestação divina na conversão de Paulo? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo, ele compreendeu perfeitamente o que tinha sido dito, mas aqueles que estavam com eles, com Saulo, também não compreenderam, acharam que era um fenômeno meteorológico, né? Então, aqui da mesma maneira, os que estavam em volta não compreenderam, era uma palavra para Jesus, né? Ok? 32 vai dizer: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus já faz aqui uma alusão profética à forma como ele iria morrer. Ele iria morrer suspenso numa cruz, suspenso na cruz. Lembre que lá no início do Evangelho de João, em João 3, 14 e 15, o texto fez uma alusão a Jesus sendo levantado e fez uma correlação no Jesus sendo levantado na cruz, lá com o que está descrito em Números. Números 21, a partir do versículo 5, descreve aquele momento em que Moisés recebeu uma orientação de Deus para construir uma cobra, uma serpente de bronze, colocá-la na ponta de uma vara, suspender no meio do deserto, porque o povo estava sendo assolado pelo veneno da serpente ou das serpentes, e aqueles que fossem picados olhariam para aquela serpente de bronze no alto daquela estaca e aí seriam salvos. E aí foi feita uma alusão ao Jesus que seria levantado na cruz, e todos os homens que foram mordidos ou tiveram inoculado sobre eles o veneno do pecado, da serpente que é Satanás, iriam morrer eternamente se olhassem para Jesus.
o Jesus suspenso no alto da cruz, crescem nele, seriam salvos. Então são alusões messiânicas, né? Alusões messiânicas. Muito bem, o texto segue, versículo 33, isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei, ou seja, do Velho Testamento, que Cristo, ou seja, o Messias, permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Os judeus estavam esperando vir do céu um Messias guerreiro que duraria para sempre. Como é que agora Jesus, que se mostra sendo o Filho de Deus, e ele se intitula o Filho do Homem, uma forma dele chamar a si mesmo, diz agora que vai morrer, vai ser levantado mais tarde? Como é que é isso? Eles não tinham compreendido que justamente Jesus estaria se entregando à morte na cruz para que todos eles fossem salvos. E que isso não significaria que Jesus não é eterno, pelo contrário, é, mas ele se submeteria à dor da morte, já que o salário do pecado é a morte e que ele tomou sobre si os pecados de todos os homens. Versículo 35, respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco, a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Eu quero retornar um pouquinho a um versículo anterior, o versículo 30, me parece que nós não lemos. Vamos ler porque ele tem uma alusão muito importante. Jesus diz assim: então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz. Quando Jesus ouviu aquela voz que veio de Deus, né, que disse a ele que ele deveria ser glorificado, né? Mas Jesus disse assim: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Aquela voz de Deus que estava ali animando Jesus, estava encorajando Jesus, estava afirmando a divindade e a missão de Jesus, ela tinha vindo por causa dos homens, não por causa de Jesus. Jesus veio ao mundo para morrer no nosso lugar por amor a nós, né? A voz estava ali firmando a missão do Filho por causa do amor aos homens. Ok? Então Jesus aqui dentro deste paralelo que tantas vezes é feito na Bíblia, associando a figura de Jesus à luz do mundo, novamente ele está aqui nos dois últimos versículos desse pequeno texto que estamos lendo, ligando Jesus à luz e mostrando como devemos nós andar enquanto temos a luz, para que as trevas não vos apanhem. A quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Versículo 36, enquanto tendes a luz, crede na luz. Querido, enquanto você tem possibilidade de crer na luz que é Jesus, creia nessa luz. Aí você vai dizer, olha, mas Jesus não é eterno? Jesus não é eterno? Por que dizer enquanto eu puder, eu creio em Jesus? Jesus é eterno, mas você não. Você não. Você não é eterno. Você tem um tempo, você tem uma oportunidade, uma janela de oportunidade na sua história. Você tem uma janela de oportunidade. Então, o texto deixa claro, enquanto tendes a luz, crede na luz. Há dois momentos que podem anular as suas oportunidades. O primeiro momento é a sua morte. Jesus é eterno, mas você não. E a morte chega para todos nós. O segundo momento que pode terminar com esta oportunidade para você é a própria volta de Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio para salvar, mas Jesus voltará para julgar. Quando ele volta? Você gostaria de saber? Eu também. Mas ninguém sabe. A Bíblia diz que ele virá repentinamente e quando ninguém espera. Quando ninguém espera. É preciso crer na luz enquanto há oportunidade, e essa luz
é Jesus. E o texto, repetindo o último versículo, enquanto tendes luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Jesus está agora a caminho da cruz, mas só no momento certo, só no momento do plano de salvação, Jesus se entregou à morte, não por causa dele, mas por nossa causa. Por nossa causa. Graças a Deus pela salvação de Jesus. Na semana que vem, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de João de forma simples, sem uma teologia complicada, mas para que nós compreendamos bem o texto bíblico, ok? Nós vamos orar agora, vamos pedir por aqueles pedidos todos que nós fizemos, que nós aqui trouxemos, e vamos estar pedindo a Deus as bênçãos sobre aqueles que estão necessitados de alguma forma e também com relação aos nossos governantes, ok? Feche seus olhos e baixe sua cabeça, pense em Deus. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. O Senhor é o Deus grande, o Deus universal, mas é também o Deus tão pessoal, cuja palavra nos ensina que conhece a gente pelo nome. Senhor Deus, abençoa esses aniversariantes, eu te peço que eles tenham muitas alegrias nesse tempo dos seus aniversários e que eles vivam muitos e muitos anos sempre debaixo da tua poderosa mão. Quero suplicar que o Senhor abençoe os enfermos que aqui foram citados, abençoe aqueles que têm necessidades de emprego. Senhor, tantos dos teus filhos precisam agora das tuas bênçãos e dos teus milagres. Mas também quero apresentar a ti as gratidões que aqui foram enumeradas. Pai, eu suplico que o Senhor abençoe as famílias de cada um desses que nos assiste. Senhor, abençoe as famílias. Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe os mais vulneráveis, que o Senhor abençoe os profissionais de saúde que têm se dedicado de forma tão heróica, que o Senhor abençoe os missionários nos campos, os pastores nas igrejas, abençoe nossa igreja, a Igreja Batista da Freguesia, nos dá sabedoria, Senhor, para decidir de forma correta e segundo a tua vontade quando e como retornar aos cultos, os cultos no templo. E quero suplicar que o Senhor abençoe os nossos governantes, Pai, protegendo, dando sabedoria, coragem, saúde aos bons e, Senhor, repreendendo os maus governantes, e que eles possam ser transformados, mas há aqueles que se negarem no uso do seu livre-arbítrio, se negarem a receber a transformação que o Senhor tem para eles. Eu suplico que o Senhor os retire do poder, mantendo só aqueles que são da tua vontade. Tudo isso, Senhor, eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Amanhã nós estaremos nos vendo no Oração e Ação dos Jovens. Vai ser muito bom. Deus abençoe vocês. Até lá.